Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 27 de julho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A incompetência de Putin arruína a economia russa. Ataques ucranianos asfixiam a infraestrutura da Rússia e o colapso energético atinge todas as regiões russas. Todas. Tem alguém que pode dizer quase todas, mas é todas mesmo. Quase ninguém sabe dizer quais que não atingiu. Praticamente existe racionamento de combustível em toda a Rússia, de norte a sul, de leste a oeste. A incompetência do ditador Vladimir Putin em gerir a guerra e a economia levou a Rússia a um cenário de caos e inflação descontrolada. A governadora do Banco Central da Rússia, o nome dela é a doutora Elvira Nabiullina, confirmou indiretamente a eficácia dos ataques da Ucrânia ao admitir o impacto negativo dos preços dos combustíveis. Isso foi causado pelos ataques ucranianos. Enquanto a Ucrânia executou com sucesso missões estratégicas de longo alcance sob o comando do presidente Volodymyr Zelensky, a população da Rússia enfrenta uma escassez geral de gasolina e diesel em mais de 50 regiões russas. Inscreva-se no canal agora para acompanhar o declínio econômico da Rússia. Deixe o seu like para fortalecer os nossos vídeos diários. Compartilhe este conteúdo para divulgar a realidade do colapso da Rússia. Deixe o seu comentário abaixo sobre essa incompetência do ditador e de toda a liderança do Kremlin. A incompetência de Putin é a reprovável gestão do ditador. Putin conduziu a economia da Rússia a um estágio de desestabilização profunda. A incompetência do líder do Kremlin em gerir a guerra fracassou diante do excelente desempenho estratégico da Ucrânia sob o comando de Zelensky. Essa condição de fragilidade ficou evidente através de declarações oficiais vindas do próprio coração do sistema financeiro da Rússia. A eficácia dos ataques ucranianos contra a infraestrutura de combustíveis foi reconhecida indiretamente pelas autoridades da Rússia. A governadora do Banco Central da Rússia, a Elvira Nabiullina, que é uma pessoa acima de qualquer suspeita, é conhecida internacionalmente pela sua competência. Ela admitiu publicamente as consequências negativas dessas operações para a economia do país. Durante uma coletiva de imprensa realizada na sexta-feira, próxima passada, que era o dia 24 de julho de 2026, Nabiullina afirmou que o aumento acentuado nos preços da gasolina elevou as expectativas de inflação. Segundo ela, o impacto foi sentido imediatamente, tanto pela população quanto pelas empresas russas. A governadora ratificou que os dados operacionais indicam que o aumento dos custos dos combustíveis já começa a impactar diretamente os preços ao consumidor. O combustível representa uma parcela expressiva e crucial nos gastos das famílias da Rússia. Além disso, o insumo é um componente de custo fundamental para praticamente todos os setores relacionados ao transporte e à logística industrial. Por essa razão, o encarecimento da gasolina e do diesel está se refletindo de maneira gradual nos preços finais de diversos produtos. Diante desse cenário de caos nos custos, o Banco da Rússia foi obrigado a elevar sua previsão de inflação para o final de 2026. O órgão regulador do Kremlin agora espera que o índice oficial requeira a marca de 6 ou 7% até o fechamento do ano. Nabiullina reconheceu que uma redução prolongada na capacidade produtiva das refinarias vai limitar as ações do Banco Central da Rússia. Vocês vejam para onde o ditador, por causa dessa guerra criminosa, onde criminosamente ele assassina os próprios russos e ucranianos, ele levou a essa instabilidade, a esse caos na Rússia. E a governadora explicou ainda que, caso a pressão inflacionária persista, o regulador terá que adotar uma abordagem muito mais cautelosa na redução da taxa básica de juros.
A medida visa evitar uma nova aceleração no crescimento dos preços que já prejudica o cotidiano dos cidadãos da Rússia. Ataques ucranianos asfixiam a infraestrutura da Rússia. A capacidade tática da Ucrânia desmistificou completamente a suposta segurança que o ditador da Rússia prometia ao seu povo. Devido aos ataques precisos das forças de defesa da Ucrânia contra as refinarias de petróleo, quase todas as regiões da Rússia sofrem com a falta de combustível. Uma análise detalhada com base em declarações do governo central, de prefeitos e de governadores regionais expôs a gravidade do problema energético. Os resultados revelaram que a escassez de gasolina e diesel está presente em todas as 83 regiões da Rússia. A Rússia tem, então, 83 regiões. E essa escassez está presente em todas elas, ou seja, não tem lugar onde não exista racionamento por causa dessa escassez. Agora, quando eu falei 50 regiões, eu coloquei aquelas mais reconhecidas internacionalmente, que a Rússia, nós do exterior, temos algumas regiões, se eles falarem, não tem muita expressão política, né, tampouco econômica, então as pessoas não conhecem. Então as que são conhecidas são aproximadamente 50, mas em 83 que está acontecendo essa escassez. Essas localidades se viram obrigadas a impor restrições severas às vendas de derivados de petróleo para evitar um desabastecimento completo. Relatos não oficiais de falta de combustível, de falta de combustível continuam surgindo de todas as partes do território da Rússia diariamente. A situação se tornou tão crítica que algumas áreas, como a província de Zabaikalsk, decretaram estado de alerta máximo. O próximo nível acima desse alerta atual já corresponde ao estado de emergência total dentro da infraestrutura logística. O colapso energético atinge, então, como eu disse para vocês, todas as regiões russas. O próprio ditador Vladimir Putin foi forçado pelas circunstâncias a reconhecer publicamente a escassez de combustível, que eu já conversei em mais detalhes ontem, né? Mas vou por afirmação dele, que ele afirmou que a Rússia está enfrentando uma certa escassez. Vou falar de novo isso, uma certa escassez, cara. Ele acha que o povo russo não é burro, né? Não dá para dizer. De gasolina e diesel, mas buscou minimizar, dizendo que a situação não é crítica. No entanto, o ditador acabou confirmando sua própria incompetência ao admitir que os sistemas de defesa aérea não cobrem todas as necessidades do país. Grave, hein? Segundo maior exército do mundo. Acho que só em tamanho, em número de tropas, né? Mas acho que o maior ainda é os Estados Unidos em número de tropas e equipamentos mais precisos, mais potentes. Com essa declaração, o ditador reconheceu que os ataques aéreos da Ucrânia representam uma séria ameaça às instalações militares, econômicas e estratégicas da Rússia. A falta de derivados de petróleo na Rússia, em decorrência dos ataques da Ucrânia, já havia ocorrido no ano de 2025. Contudo, os especialistas militares e econômicos afirmam que a situação é significativamente pior agora, durante este ano de 2026. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ratificou que as forças de defesa da Ucrânia atacaram com sucesso uma grande empresa que eu também noticiei ontem na cidade de Kyiv. Ele falou isso ontem também, na realidade o ataque foi há 2 dias, né? Esta unidade industrial, ela fornece componentes cruciais para o complexo industrial militar da Rússia. A operação ucraniana também destruiu muitas outras instalações, inclusive a que eu relatei hoje no vídeo das 6 horas. E o presidente Zelensky, ele disse ainda que está em curso uma operação ofensiva contra a logística da Rússia para interromper o fornecimento de componentes de drones. Bom, está dando pânico no Kremlin. E eles, de fato, não sabem o que fazer, porque o cenário econômico não tem controle mais, eles não conseguir arrumar enquanto a guerra continuar. Inclusive, a própria governadora do Banco Central da Rússia já disse isso.
Para arrumar a economia tem que parar a guerra, porque ali é o ladrão, né? É onde está saindo o dinheiro e ninguém sabe para onde vai porque não tem retorno. Quer dizer, sabe para onde vai, né? Mas vira tudo em fumaça e incêndios, e fogo, né? E em mortes. O cenário econômico da Rússia comprova a incompetência do ditador Vladimir Putin, que ele está ele já destruiu a estabilidade interna do seu país. E a confissão indireta da governadora Elvira Nabiullina, como eu relatei aqui, o desabastecimento nas regiões russas não possui defesa aérea eficaz para proteger as suas refinarias. E a Ucrânia, enquanto isso, está mantendo essa postura guerreira, estruturada, e as operações de logística reversa na Ucrânia, que estão construindo esses drones, e também desenvolvimento de novas tecnologias, estão asfixiando a Rússia com uma capacidade incrível da Ucrânia. E a guerra impõe um preço alto, né? A Rússia está pagando um preço alto e graças à superioridade estratégica ucraniana, que segue agravando o colapso econômico e o caos logístico do Kremlin. Tomara que dê a queda desse regime, as consequências do que está acontecendo. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem e façam seus comentários, eu conto com vocês. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.